Você já ouviu falar em algum momento sobre preenchimento peniano? Tem dúvidas? Ou melhor, sabe o que é esse tipo de preenchimento e o que ele pode devolver a você, tanto no aspecto físico quanto no aspecto psicológico? Sim, é sobre isso que vamos falar agora. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Olá, doutor, tudo bem contigo? Olá, Roberto, tudo bem? Prazer conhecê-lo pessoalmente agora. Então vamos falar um pouquinho dessa sua especialidade, essa área tão importante da medicina, porém muita gente ainda desconhece, principalmente nós homens. Pode ser? Com certeza, vai ser um grande prazer. Então vamos lá, doutor. O que leva um homem a procurar um procedimento de aumento peniano? É mais questão estética ou psicológica? Essa é uma excelente pergunta e eu vou responder dando o exemplo das mulheres para o senhor. As mulheres, elas já fazem esses procedimentos de preenchimento, de botox, de cirurgia plástica de aumento de mama, e elas já sabem que isso é muito mais do que apenas um procedimento estético. Isso aumenta a autoestima e transforma a vida delas muitas vezes. Os homens estão também cada vez mais descobrindo isso. A gente vê homens fazendo transplante capilar, cada vez mais, esses procedimentos de harmonização facial. E agora, mais recente ainda, essa questão do preenchimento peniano. E quais são os impactos emocionais e também sociais que a insatisfação com o tamanho do pênis pode gerar? Eu vou dar alguns exemplos para o senhor do fato que os pacientes vêm nos procurar para realizar esse procedimento, para você entender melhor. Eu tenho alguns pacientes que se sentem inseguros em tomar banho com a sua esposa quando o pênis está em estágio flácido, pois ele reduz muito de tamanho. Eu tenho pacientes que saíram da natação por questão da sunga, questão do volume. Outros se sentem inseguros no vestiário do clube pós-futebol. Então, os motivos são vários que os pacientes procuram a gente aqui. E quais técnicas de aumento peniano existem hoje? Como elas funcionam? Sem sombra de dúvidas, a melhor técnica que existe hoje é o preenchimento com o ácido hialurônico, pois essa substância ela já está presente no nosso corpo, ou seja, ela é biocompatível, portanto vai ser muito difícil ter alguma questão de rejeição. Outro fator interessante sobre esse produto é que ele é absorvido com o passar do tempo, então caso você não queira, basta não fazer reaplicações, né? A duração dele é em torno de um ano e meio. E ainda, caso tenha alguma situação, algum problema, é possível a gente reverter o preenchimento fazendo a aplicação de uma enzima chamada hialuronidase, que nós fazemos essa aplicação e cerca de 2 dias depois o produto já não está mais no local. Essas características trazem muita segurança para nós, médicos que estamos realizando, e para o paciente que está se submetendo ao procedimento. Doutor, durante o procedimento, o paciente sente algum desconforto? É um procedimento praticamente indolor. A gente faz aqui mesmo na clínica, com uma anestesia local, e é muito comum que durante o procedimento os pacientes ficam no telefone, no WhatsApp, respondendo mensagens, e quando vê já acabou o procedimento. A duração é cerca de 10, 15 minutos, e quando a gente libera o paciente, a gente não deixa nem medicamento para dor, de tão indolor que é este procedimento. Doutor, esses procedimentos são indicados para todos os homens
ou existem critérios específicos? Não, esse procedimento não é para todos os homens. Primeiro precisa passar por uma avaliação médica, onde nós vamos fazer uma anamnese completa e o exame físico, e também vamos entender quais as expectativas desse paciente, para vermos se o que ele espera do procedimento a gente consegue entregar para ele, para alinhar a expectativa ao que a gente consegue entregar. Depois disso, conversado, entendido, aí sim é possível realizar o procedimento, muitas vezes até logo após a consulta. Em média, quais resultados são possíveis e em quanto tempo eles podem ser percebidos? O mais legal desse procedimento é que o paciente já levanta da maca já com o resultado do aumento do pênis. Esse aumento ele vai ser na forma flácida, vai aumentar tanto em diâmetro quanto em comprimento, e quando o pênis estiver em ereção, ele vai aumentar no diâmetro desse paciente. E esse realmente é o grande ouro, né, o diâmetro. O homem acha que o mais importante é o comprimento, mas a parte da inervação da mulher que mais traz prazer realmente seria com relação ao diâmetro do pênis do homem. E como é feita a avaliação inicial para definir se o paciente é candidato ao procedimento? É realizado uma consulta urológica completa, então primeiro vamos entender as doenças que esse paciente tem, as comorbidades, os medicamentos que ele usa, e então vamos fazer um exame físico na genitália, ver se tem alguma situação de pele, se tem alguma fimose importante, alguma outra doença de pele que possa contraindicar esse procedimento. Avaliamos também se a púbia às vezes não tem um acúmulo muito grande de gordura que está prejudicando esse pênis. E também entender o que o paciente está procurando, e aí, examinando, a gente consegue aí realmente dar uma perspectiva de um resultado melhor para ele, né? Do que esperar desse procedimento. Doutor Fábio, existem riscos ou efeitos colaterais que devem ser considerados? Todos os procedimentos médicos têm riscos, né? Eu brinco com os pacientes que tudo tem risco, desde subir uma escada, atravessar a rua. Imagina um procedimento médico, certo? Mas o preenchimento, os riscos são muito pequenos e as complicações são mínimas. As principais seriam um hematoma, um inchaço, uma alteração de sensibilidade aonde entrou a cânula, que é bem aqui na base do pênis. E as complicações mais severas a gente costuma ver quando é utilizado produtos de origem duvidosa, produtos inabsorvíveis. O que a gente vê aqui no consultório é um produto que traz muito problema, é o PMMA no pênis, que é um produto que não é absorvível e também não tem aquele antídoto que o ácido hialurônico tem. E aí sim, isso pode trazer problemas. Também a gente vê alguns problemas quando o procedimento é realizado por profissionais não médicos, não urologistas, já que o pênis é um órgão complexo, tem vascularização própria, tem inervação, a fisiologia dele da ereção é uma fisiologia complexa. Por isso, o ideal, se você pretende realizar esse procedimento, é que procure um urologista. Como a recuperação é feita e em quanto tempo o paciente retorna às atividades normais? A recuperação é imediata, o paciente já pode levantar da maca, pode dirigir, pode voltar para o trabalho. O que a gente pede para ele realmente é que fique 2 dias sem atividade física mais extenuante e 1 semana sem relação sexual. Quais cuidados devem ser tomados para evitar falsas promessas e procedimentos inseguros? Isso realmente é muito importante nos tempos de Instagram, onde vemos promessas milagrosas, resultados extraordinários e preços super atrativos, né? A verdade é que o produto de qualidade ele é mais caro e cada pênis tem a sua formação, não existem 2 pênis iguais. Então, cada anatomia deve ser avaliada e sim,
estudado junto com o médico o quanto vai colocar de produto, como vai ser colocado, se precisa de algo a mais. Na sua visão, qual é o maior benefício que esses procedimentos trazem para o homem? Está no físico ou no fator psicológico? Os benefícios são ambos, tanto os físicos quanto o psicológico. Existe um estudo muito legal com 54 mil pessoas, onde para as mulheres foi perguntado se elas estavam satisfeitas com o tamanho do pênis do parceiro. E 85% delas, sim, estavam satisfeitas. Quando foi perguntado para os homens se eles estavam satisfeitos com o tamanho do próprio órgão, praticamente 50% falavam que não estavam. Então a resposta é que a questão é mais psicológica do que física. E isso não deve ser menosprezado, como já foi por muitos anos. Essa questão psicológica para o homem é fundamental, pois ela começa ali na intimidade a dois, isso vai impactar depois no convívio em casa com a parceira, depois isso vai extravasar para o convívio social e até profissional. Então nós temos visto que cada vez mais esse procedimento, ele não é só um procedimento estético. Há tabus ou preconceitos que ainda dificultam que os homens procurem ajuda médica nesse assunto? Quando falamos de urologia e homens, sempre existiram tabus, né? Embora aos pouquinhos estão caindo, mas sim, a gente vê ainda isso presente nos dias de hoje, principalmente quando o assunto é tamanho de pênis, sexualidade. Para o senhor ter uma ideia, eu tenho casos de pacientes que tinham problema de disfunção erétil, e aí isso foi no casamento criando uma bola de neve até que culminou em separação. E depois da separação é que o homem vem procurar o médico. Então, de fato, esse assunto que o senhor traz para a gente é muito importante para chamar os homens para fazer os seus exames com o urologista, tirar suas dúvidas, conversar sobre assuntos delicados como sexualidade e como o pênis também. Sabemos que o doutor é uma das grandes referências, poderia até dizer, não apenas no sul do país, como no Brasil, embora jovem. A que fator ou fatores o senhor atribui esse tipo de consideração? Olha, eu sou um médico hoje preceptor de residência, então a gente ensina os jovens urologistas do Hospital da Cruz Vermelha, aqui de Curitiba. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Urologia e estamos sempre nos atualizando, fazendo cursos, congressos. Quando a gente faz o que a gente gosta, os resultados vêm naturalmente. Doutor, quero agradecer a sua participação, que de forma absolutamente dinâmica e também tranquila e facilitadora na comunicação, conseguiu se expressar muito bem. Eu deixo a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Roberto, eu que agradeço o convite. Esse assunto ainda é um tabu e posso te falar com muita tranquilidade até entre meus pares urologistas. Ainda tem urologistas que acham que isso é uma besteira, isso é uma bobagem, que o médico tem que tratar apenas a doença. E cada vez mais eu vejo que procedimentos como esse, eles trazem uma qualidade de vida, uma autoestima, e isso impacta em todas as áreas da vida do homem. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Roberto. Você sabia que o que você sente é o que você pensa? Você já parou para pensar sobre isto?
Eu sou Josi Alves, neste momento eu sou a sua terapeuta, sou também parapsicóloga, sou palestrante, hipnoterapeuta sistêmica e estou sempre por aqui, trazendo um tema para ajudar no seu processo de autoconhecimento. E hoje eu quero conversar com você a respeito das nossas emoções, daquelas emoções que muitas vezes nós não sabemos por que nós estamos sentindo, seja tristeza, seja o medo, seja insegurança. Então vamos lá, o que acontece? Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, a nossa mente subconsciente absorve todas as emoções que nós vivemos, sejam boas ou sejam ruins. E depois de absorver, ela vai transformar isso em pensamento de uma forma automática, mecânica. E quando nós não olhamos para os nossos pensamentos, para aquilo que nós pensamos, nós não conseguimos compreender aquilo que nós sentimos. Porque nós estamos no piloto automático, não trouxemos isso para o consciente. Como eu já falei aqui várias vezes, a nossa mente é dividida em mente consciente e subconsciente. Então, quando nós sentimos e não entendemos o porquê daquela emoção, daquele sentimento, é o momento em que nós precisamos parar, olhar para o nosso pensamento de fora, né? Olhar como se fôssemos alguém a julgar, alguém a avaliar. Olhar para esses pensamentos. Por que eu estou pensando dessa maneira? Por que eu estou pensando isso? Por que esse pensamento veio de uma forma tão automática? E junto com este pensamento, aí sim, nós começamos a compreender o que nós sentimos. Porque a mente mente. E às vezes nós estamos tendo sentimentos, uma emoção de tristeza, de medo, de insegurança, sem saber por quê. E aí a resposta é, porque a nossa mente está executando os nossos pensamentos. Nós conhecemos isso? Muitas vezes não. E muitas vezes nós vamos precisar de ajuda de um terapeuta para nos ajudar a olhar para a nossa história, a olhar na nossa realidade e sim localizar essas emoções que foram absorvidas pela mente subconsciente e transformadas em pensamentos. Então, eu convido você hoje a não se permitir mais ir no automático. Olhe para o que você pensa. Olhando para aquilo que você pensa, compreender aquilo que você sente. Ok? Nos vemos numa próxima. Até lá. Olá, eu sou Bruno Silvestrin, advogado. E hoje eu quero falar com você que é aposentado e que porventura sofre com alguma doença grave. Qual é a questão em relação aos aposentados? Existe na legislação brasileira uma isenção que é concedida somente aos aposentados que possuem doenças graves. É a isenção do imposto de renda. Então veja se esse não é o seu caso, que pode ser que você esteja pagando diariamente não, mensalmente, imposto de renda indevidamente sobre a sua aposentadoria. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Se você sofre com câncer, AIDS, artrose e algumas outras doenças, você pode sim ter direito à isenção do imposto de renda. Mas doutor, como é que funciona com relação ao que eu já paguei nos anos anteriores? Veja só, através de um pedido judicial é possível obter a restituição dos últimos 5 anos do pagamento desses impostos. Então, desde que você tenha tido o diagnóstico há mais de 5 anos, você consegue sim obter essa isenção do imposto de renda. Obviamente, se você realmente tem alguma dessas doenças graves, você pode ter direito a essa indenização. Portanto, busque um advogado especialista e obtenha os seus direitos. Eu fico por aqui hoje e até o nosso próximo encontro. Se você é daquele tipo de pessoa que quando se vê no espelho não gosta do que vê ou sente que não se reconhece mais, é porque é passada a hora de você buscar ajuda profissional na área da estética. Nós vamos falar agora de harmonização orofacial e de que forma ela pode contribuir para o resgate da sua autoestima.
A nossa grande referência profissional será a doutora Maria Alice Ferreira. E é bem isso mesmo, doutora. Quer dizer que quando a pessoa se olha no espelho e não se reconhece mais, é que é passada a hora de visitar uma profissional da área da estética? Exatamente. Antigamente a gente não tinha muito essa ideia de prevenção, né? E atualmente, ainda bem que as pessoas estão cada vez antes procurando se cuidar e envelhecer de forma saudável e de forma inteligente também. Então, uma boa solução seria fazer uma harmonização orofacial. Exato. A gente pode começar. A harmonização, ela vai muito além da estética, né? Ela começa aí com a prevenção do envelhecimento, com esse gerenciamento do envelhecimento. Então, é que muitas pessoas não sabem. E o padrão de beleza é igual para todos? Não, o padrão de beleza, ele é individual. Então, cada pessoa tem os seus traços individuais, tem a sua personalidade, sua individualidade. A ideia não é padronizar o rosto, ficar todo mundo igual, mas a gente sempre buscar realçar os traços de beleza que a própria pessoa já tem. Doutora, qual o melhor? Toxina botulínica ou ácido hialurônico? Os dois procedimentos, eles têm funções diferentes. Então, a toxina botulínica, ela busca diminuir a ação muscular dos músculos de envelhecimento. E o ácido hialurônico, ele busca trazer contorno, volume e hidratação para determinadas áreas do nosso rosto, que perderam essa sustentação ao longo do tempo. O procedimento com a toxina botulínica é imediato? Não, a toxina botulínica, ela começa a agir entre 48 e 72 horas e o efeito máximo é de 15 dias. E de quanto em quanto tempo tem que fazer a manutenção? A gente sempre indica fazer a manutenção da toxina botulínica de 3 a 4 vezes ao ano, ou se for um botox preventivo, no máximo 2 vezes ao ano. Doutora Maria Alice, se o paciente sente dor e está sujeito a inchaços no rosto ao fazer uma harmonização facial? Praticamente todos os procedimentos, tirando a toxina botulínica, são anestesiados. Então, a gente tem um anestésico injetável que usa. Então, a dor, ela quase não existe. Quando existe algum incômodo, ele é bem tolerado. Quando você fala em harmonização orofacial, quais os procedimentos se encaixam nessa harmonização? A harmonização, a gente tem muitos procedimentos, além da toxina botulínica, o preenchimento com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, que a gente tem os fios de tração e os fios lisos, temos o microagulhamento, peeling e também as tecnologias, né, como por exemplo o Lavian, o Ultraformer, que estão sendo muito usados atualmente também. Doutora, qualquer pessoa pode fazer? Em geral, qualquer pessoa pode fazer desde que esteja com a saúde boa, né? Algumas contraindicações são grávidas, lactantes, pessoas imunossuprimidas ou com alguma doença autoimune e com infecções agudas. E a prevenção, ela começa a ser válida a partir de qual idade? A partir dos 25 anos é o momento que a gente começa a perder mais colágeno, que é o que sustenta o nosso rosto. Então, a partir dessa idade é o que a gente começa a indicar os tratamentos de prevenção. Doutora, a harmonização é definitiva? Não, a harmonização ela não é definitiva e ela é reversível. Então, ela tem aí um limite de tempo, dependendo da bula e também dependendo dos hábitos de vida do paciente, né? Pessoas saudáveis, que têm um estilo de vida saudável, normalmente têm procedimentos mais duradouros do que, por exemplo, pessoas que não têm um estilo de vida legal, que são fumantes ou que fazem uso de bebida alcoólica. Então, a gente tem que sempre colocar na balança todas essas questões. Sabemos que os homens estão mais vaidosos. Afinal de contas, o que nós homens buscamos numa harmonização? Os homens, antigamente, é muito legal falar sobre isso também, porque antigamente os homens, eles não tinham um pouco desse tabu de cuidar, de fazer procedimentos estéticos, né? E atualmente, ainda bem que isso está mudando, porque os homens também têm esse direito de se cuidar, de ter autoestima elevada, de se sentirem bem, né? Então, eles buscam basicamente isso, que é o que a maioria das pessoas também vem trazer, né? Que é essa elevação da autoestima. Então, às vezes, trazer um pouco mais da masculinidade, de um rosto mais masculino que a gente consegue com a harmonização.
Doutora, para você, qual é a importância da primeira consulta? A primeira consulta, normalmente, é a que eu gasto mais tempo e é a mais importante. Por quê? A gente consegue alinhar as expectativas com o paciente, a gente consegue ver o que ele precisa, o que ele deseja passar para as pessoas, e é onde a gente consegue explicar os benefícios, os riscos, todas as dúvidas do paciente e falar com ele realmente o que ele precisa e alinhar tudo com ele. Doutora, ainda existe paciente que busca exagero e se existe, como você as trata? Existem sim, muitas pessoas chegam pra gente com um ideal de rosto, um ideal de harmonização que elas veem na mídia, veem na internet e que chegam pra gente querendo ter um rosto igual. Mas a verdade é que ninguém é igual a ninguém, o rosto não pode ser padronizado. Então a gente sempre tenta frear, a gente sempre tenta explicar ao máximo para o paciente que a gente vai realçar os traços que ele mesmo já tem. Doutora, quais são todos os procedimentos realizados por você? Bom, atualmente eu realizo praticamente todos os procedimentos, a toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, microagulhamento, peeling, tratamentos de cicatriz de acne, de manchas na pele e dentre outros também. E como encontrá-la? A gente está localizado aqui na rua Mateus Leme 2650, aqui no Centro Cívico, bem ao lado do Hospital Ônix. Doutora, como foi? Paixão? O amor à primeira vista, esse universo lindo da estética voltada realmente para o resgate da autoestima? A harmonização ela foi realmente um amor à primeira vista, em que eu vi que eu podia cuidar da autoestima das pessoas e trazer isso de volta, trazer esse amor próprio para as pessoas de volta, que é esse cuidado mesmo que a gente consegue ter com o próximo. Então, com certeza, foi esse amor. Doutora, muito obrigado pela sua participação de forma didática, trazendo o brilhantismo à matéria. Desejo a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Bom, eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando para as pessoas o que é a harmonização facial, além da estética também. Então eu queria chamar vocês o quanto antes para procurarem profissionais, venham aqui na clínica conhecer a gente, conhecer o nosso trabalho, e vai ser um prazer atender vocês e cuidar da autoestima e do gerenciamento do envelhecimento de vocês, para vocês envelhecerem de forma saudável e inteligente. Obrigado, doutora. Obrigada. Estamos chegando ao fim de mais um programa Câmera Brasil. Espero que você tenha gostado dos temas dessa semana. E se você tiver alguma sugestão, é só enviar para o e-mail que está aqui embaixo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.